vou tirar um tempinho pra explicar como eu conheci o Lucas, que é o meu marido francês. Primeiro, eu não preciso da nacionalidade francesa pra estar aqui na França. Primeira coisa, isso é importante, porque a gente não tá junto, eu não tô com ele por interesse, porque eu já sou francesa solteira. Primeira coisa. Eu conheci o Lucas no colégio, a gente tinha uns 12 anos, mais ou menos, e a gente ia no mesmo colégio. O Lucas, ele era muito bonito já na época. Eu lembro, ele era bem pequenininho e todas as meninas gostavam dele, assim. Todo mundo queria namorar o Lucas, né, esse safado. Eu não lembro mais como é que a gente se falou, porque na época eu era uma menina meio estranha, eu tinha um cabelinho curtinho, eu era bem magrinha, assim, eu não era bonita e eu era estranha na época. E Lucas não, Lucas era aquele galão que se chama, galão, aquele galão. Ele era muito bonito e as meninas mais velhas já estavam em cima dele. Eu não sei como, mas com o Lucas a gente namorou na época, eu tinha uns 14 anos e Lucas também. Eu acho que durou mais ou menos 3 meses e nesses 3 meses o Lucas foi meu primeiro namorado em todo sentido e eu também fui a primeira namorada dele em todo sentido. Então a nossa paixão já vem do colégio. Eu lembro que eu levei ele pra minha casa, a gente passava a tarde junto. Eu lembro da gente saindo do colégio, ficava na frente do colégio sentado na grama. Eu lembro também que um dia eu falei pra minha mãe que eu queria chamar ele pra dormir lá em casa. Minha mãe aceitou e foi assim, eu pedi pra ele perguntar pra mãe dele, a mãe dele aceitou, não sei como. E aí o Lucas foi dormir lá na casa da minha mãe comigo, gente. Eu lembro que esse dia a gente foi pro cinema, depois a gente foi pro restaurante, assim. Muito incrível. E incrível que minha mãe aceitou isso, sabe? Eu acho que a minha mãe já tava sentindo que a gente tava se gostando muito, que poderia rolar alguma coisa e que ela foi uma mãe me protegendo, porque como eu sou a primeira namorada de Lucas e Lucas é meu primeiro namorado, eu acho importante os pais sentir isso e proteger os filhos da melhor maneira, porque eu acho que você acaba fazendo uma besteira, e isso é certo. Quando você quer fazer uma besteira, você vai fazer uma besteira, e é melhor você fazer a besteira em casa do que fazer a besteira na rua. Enfim, eu entendi muito bem como minha mãe pensou naquela época. Aí eu não sei como, ó, a gente terminou e eu lembro que a gente brigou porque eu tinha pintado meu cabelo de vermelho. Pronto, só isso. E isso foi em 2010, 11, 12, em 2012, porque foi antes de eu vir morar no Brasil. Do dia pra noite eu sumi e eu também não contei pra Lucas que eu tava vindo morar no Brasil. Lucas, ele sempre pedia novidade minha pras minhas amigas. Ah, cadê aquela maluca, etc. Não, gente, ele me chamava de maluca porque eu achei mensagem dele perguntando exatamente com esse termo. Cadê aquela maluca? Aí os anos foi se passando e eu fiquei de 2012 até 2014 sem Facebook. Então eu não dei muita notícia pra ninguém. Quando foi 2014, fim de 2014, eu finalmente fiz um novo Facebook, aí eu adicionei Lucas. E a gente ficava se falando de vez em quando, oi, tudo bem, como é que você tá, notícia, mas nem conversação profunda, assim, só pra saber se ele tava bem. Em 2015, eu vim de férias pra França, eu tinha 18 anos, e eu tinha que me encontrar com o Lucas e eu não sei como a gente não se encontrou aqui na França em dezembro de 2015. Pronto, foi assim e eu acabei voltando pro Brasil de novo. E a gente só mandando mensagem. E durante 5 anos, gente, durante 5 anos, 2015 a 2020, eu e Lucas, a gente só mandava mensagem de vez em quando pra saber como é que tava, etc. Às vezes eu mandava que eu sentia a falta dele, que eu amava muito ele também mandava isso. E sempre foi aquela chama, aquele foguinho, assim, o foguinho sempre esteve presente no meio da gente. Só que a gente tava muito distante. Quando foi em 2019,
19. Quando foi em 2019 a gente se falou e eu disse, olha Lucas, se você quiser vir, você pode vir pro Brasil me ver e eu tiro férias, a gente fica junto, etc. Ah, pois Lucas não veio não. Eu acho que ele se cagou de medo e não veio, não teve coragem de vir. Só que quando eu falava com o Lucas, eu nunca perguntava se ele estava solteiro ou não, etc. Até porque nas nossas conversas sempre pareceu que ele estava solteiro, pelo menos eu nunca senti que ele estava com alguém. Quando foi nesse momento de 2019, eu passei um mês e meio falando com o Lucas quase todos os dias pelo Snapchat. Até tinha feito um Snapchat só pra falar com ele. E a gente falava todos os dias, eu mandava foto, ele mandava foto da rotina dele. E do dia pra noite, Lucas não manda mais mensagem pra mim, assim, do nada. E eu, que estranho, né? Porque que estranho ele não falar porque ele parou de falar, etc. Mas eu já tinha entendido que tinha alguma coisa, então eu também não corri atrás. Então eu só tinha mandado uma mensagem, uns meses depois eu mandei te amo. E eu vi que ele tinha visualizado, mas ele não respondeu. Tudo bem. Quando foi mais uns meses ainda depois, eu mandei uma segunda mensagem, eu disse, olha, eu tô chegando na França no 8 de agosto. Tudo bem, eu vi que ele viu, mas não respondeu também, então dessa vez eu deixei pra lá. E quando eu voltei pra França em 2020, eu cheguei no dia 18 de agosto, por causa do Covid, meu voo foi atrasado. E uns dias depois, Lucas manda mensagem pra mim e fala assim, me desculpe, Eliana, por não ter respondido as suas mensagens. E eu disse, oxe, por que tu não respondeu? Ele disse, porque eu tinha voltado com a minha ex, e eu só com ódio. Eu odeio, assim, eu odeio. Ele poderia ter falado pra mim que tinha voltado com a ex dele. Pronto. Só isso, eu teria entendido. Mas o fato que ele não falou e que ele deixou de falar comigo foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Mas enfim, eu disse tudo bem, eu entendo, mas você só tá mandando mensagem pra mim porque eu voltei pra França. Ele disse, ai meu Deus, como assim você voltou pra França? Onde é que você tá, etc. Eu mandei o endereço da casa da minha mãe. Após Lucas não tava a 20 minutos da casa da minha mãe. Da noite mesmo que a gente se falou, eu pedi pra minha mãe, assim, ele pediu pra eu ir dormir na casa dele, pedi pra minha mãe, igual criança, porque eu tava morando na casa da minha mãe quando eu cheguei aqui na França. Minha mãe aceitou e disse, olha, Eliana, você pode dormir na casa dele, só que você fica a noite inteira lá. Você não pode voltar às 3 horas da manhã, porque senão meu marido vai ficar chateado. Eu disse, tá, sem problema. Aí pronto, desde o dia 29 de agosto que eu tô com o Lucas, de 2020, que a gente se viu novamente, que a gente pôde trocar ideia. Desde aquela noite a gente não se largou mais. E assim, pra mim o Lucas ele é meu presentinho da vida. Primeiro porque é besta, mas a gente tem uma semana de diferença. Ele nasceu dia 1º de agosto e eu nasci dia 8 de agosto. Então eu sempre falo que eu nasci pra ele, né? Eu nasci uma semana depois. Coisa besta, mas eu sou bem frescurenta, assim. Ai, ele nasceu uma semana antes, a gente tem uma semana de diferença, é o amor da minha vida, sabe? Eu sou bem fresquinha, assim. Outra coisa também, a gente nunca se esqueceu durante esses anos todos, assim, ele nunca deixou de mandar mensagem pra mim, eu nunca deixei de mandar mensagem pra ele. Eu sempre soube que ele tava presente, que ele tava vivo e pronto, mesmo se a gente não se falava o ano todo, sempre tinha aquelas mensagenzinhas de vez em quando. Ai, é incrível. Quando eu vi ele em 2020, quando ele entrou na casa da minha mãe pra vir me buscar, gente, eu tava tremenda. Eu não sei, eu sinto essa sensação ainda. Eu sabia que era ele, sabe? Eu tinha uma certeza absoluta, você é o amor da minha vida.
que a gente voltou junto, desde 2020, eu decidi ficar aqui na França. Ele é um dos motivos que faz que eu tô aqui na França ainda, é Lucas. Porque se eu não tivesse reencontrado o Lucas, eu teria voltado pro Brasil. Eu não tinha nada que me prendia aqui, porque a minha mãe já estava acostumada a não ver ela. Meu pai também tá acostumado a não ver ele. Então, Lucas foi o que foi. Lucas é o único motivo pelo qual eu estou aqui na França hoje. É porque eu gosto dele, eu sei que pra ele a França é importante, mas eu também já expliquei que tudo bem a gente ficar um tempo na França, mas um dia a gente vai ter que ir pro Brasil, nem que seja uns 6 meses da vida. Ele precisa conhecer o Brasil, ele precisa conhecer as belezas que a gente tem, ele precisa ver outras coisas, porque o Lucas também não é uma pessoa que viaja muito. Mas é isso, ele é o amor da minha vida e eu tô muito feliz de ter reencontrado ele. E outra coisa também que eu esqueci de contar, Lucas e eu, a gente sempre se falava. Teve uma época que eu namorei um rapaz de 2012 até fim de 2014. E esse rapaz, eu sempre encontrava ele pela minha cidade, porque eu morava no interior e bem pequenininho o interior. E um dia eu encontrei esse rapaz dentro do ônibus e eu toda nervosa, assim, porque o cara já, quando eu terminei com ele já tinha engravidado outra menina, ele já tinha feito a vida dele, assim. E eu não tinha feito a minha vida quando a gente terminou. Eu demorei pra gostar de alguém, eu demorei pra reencontrar alguém. E eu encontrei ele no ônibus e ele disse assim, ai, tudo bem, como é que você tá? E as novidades? E eu vou casar com um gringo que se chama Lucas. Eu soltei isso assim, do nada. E no final, eu tô com o meu gringo e é bem Lucas, assim, é ele. E eu acho essa história muito incrível. Outro ponto também é que quando eu era mais nova, quando eu tinha 3 anos de idade, antes da minha mãe conhecer meu pai, eu sempre falava que eu ia vir morar em Paris, mesmo sendo uma criancinha. E uma coisa que eu dizia pra minha avó, e que a minha avó me contou esses dias, eu sempre falei que eu ia ter um Rottweiler. Gente, quando ela contou isso eu fiquei assim, uau, incrível. Eu sempre falei que eu ia ter um Rottweiler e hoje eu tenho o Rottweiler porque é o Rottweiler de Lucas, né? Então são pequenas coisas que faz que eu já sou meio que uma apaixonada e uma romântica da vida, mas saber que eu contei isso quando eu era mais nova, parece que o destino reuniu a gente. Que tava escrito tudo isso, sabe?